Fala, meu povo, como é que vocês estão? Tudo bem? Estamos aqui para mais um dia de Diário Estoico, mais uma reflexão, mais uma pitadinha de esperança, de pragmatismo, de novas ideias, talvez. Muitas vezes a gente não tem algo pensado, mas a gente pode ter aqui acesso a coisas que nos refrescam e pode nos trazer algum tipo de recurso novo para o nosso conhecimento, para o nosso crescimento. Essa é a ideia, né? Espero que vocês estejam aproveitando e fazendo mudanças reais e verdadeiras na vida de vocês, não só teóricas, mas no comportamento, no dia a dia, em como vocês tratam de vocês mesmos, dos outros, dos seus familiares, né? Espero que seja atingindo esse nível de profundidade na vida de vocês. Algum ensinamento estoico aqui, talvez não todos, né? Mas em algum nível, algum deles pode ser que vocês consigam ter esse tipo de profundidade mesmo no conhecimento, tá? Vamos lá, pessoal. Hoje é dia 7 de agosto. Vamos falar de pragmático e com princípios. Onde quer que uma pessoa possa viver, ali se pode viver bem. A vida está nas exigências do tribunal e também ali se pode viver bem. Marco Aurélio, Meditações. William Lee Miller, em sua singular biografia ética de Abraham Lincoln, defende uma ideia importante sobre esse famoso ex-presidente. Nossa deificação do homem faz questão de fingir que ele não era um político. Concentramo-nos em seus começos humildes, seu autodidatismo, seus belos discursos, mas passamos por cima de seu trabalho, que era a política. Isso deixa escapar o que havia de verdadeiramente impressionante nele. Lincoln foi todas as coisas que foi: compassivo, reflexivo, justo, tolerante e resoluto, enquanto era um político. Ele foi o que admiramos numa profissão que acreditamos estar repleta de opostos desse tipo de pessoa. Princípios e pragmatismo não estão em conflito. Quer você viva no ninho de cobras de Washington, trabalhe em meio ao materialismo de Wall Street ou cresça numa cidadezinha antiquada, pode viver bem. Muitos outros o fizeram. E eu arrisco dizer a vocês que isso é uma escolha. A gente escolhe ser pragmático, a gente escolhe ter princípios, a gente escolhe quais serão esses princípios. Então, quando ele fala aqui, né, que Lincoln foi compassivo, reflexivo, justo, tolerante e resoluto enquanto era político, e ele faz esse contraste porque, como ele diz aqui, né, a gente não espera que os políticos sejam assim, então ele foi fora da curva, né? Por que ele foi assim? Porque ele aprendeu essas coisas. E ele escolheu ser assim, ele escolheu agir dessa forma na vida dele. Uma das coisas que o pragmatismo nos traz muito é uma coisa de eu ter racionalmente uma intenção de agir da forma que eu ajo. Não deixar eu ser levado pelo meu inconsciente, pela turbulência que às vezes tem dentro de mim, sabe? Eu me controlar, eu ter a noção de que eu posso ser altamente destrutiva se eu agir com raiva e que fica espalhando frases e palavras destruidoras por aí. Eu posso ser essa pessoa. Porque às vezes isso eu posso ter dentro de mim. Mas mesmo tendo isso dentro de mim, eu posso deliberadamente, conscientemente, escolher não agir dessa forma. E aí eu vou lidando com as dificuldades da vida. Claro que não é que a partir de agora, nesse momento, eu estou mudada e não vou mais ser raivosa nem destrutiva. Às vezes não é tão simples assim, né? A gente precisa ter um trabalho e um tempo e acessar algumas coisas dentro da gente para entender por que eu reajo de uma forma raivosa, violenta. Por que eu falo as coisas que eu falo? Por que ou então ao contrário, né? Ou então, por que eu sou tão passivo, sabe? Por que eu me deixo ser magoado pelos outros? Por que eu faço as coisas que eu faço? Quando a gente acessa esse tipo de afetação, que isso é o afeto, né? Você consegue acessar uma coisa do tipo assim, entendi por que isso acontece comigo. E aí, quando você entende o que acontece com você, você consegue escolher, então, ok, isso aqui do meu comportamento eu gosto, isso aqui eu não gosto, e eu vou trabalhar para deixar o que eu não gosto para lá. Eu não, como eu disse para vocês esses dias atrás, eu tenho uma decisão na minha vida, que é,
eu não quero ser fonte de sofrimento para outras pessoas. Então, eu não vou ser uma pessoa que sai falando verdades por aí, por exemplo. Veja, não é que eu vou mentir, mas eu não vou ficar jogando na cara das pessoas as verdades que elas, de repente, precisariam ouvir. Mas a forma de fazer isso, muitas vezes, é violenta. A forma com que você aborda as pessoas, a forma como você fala com as pessoas, as palavras que você usa, pode ser que gere mágoa, ressentimento, rancor, tristeza. Pode ser que você pegue essa pessoa num dia muito ruim e você ainda piora o dia dela. Então, por isso, essa minha decisão. Eu não quero ser a fonte dessa tristeza. Entendem? Eu não quero gerar esse tipo de sentimento ruim nas pessoas. Isso significa que eu nunca vou fazer isso? Não. Porque mesmo eu sendo mais polida possível, às vezes eu não vou conseguir me polir tanto, às vezes eu vou falar uma coisa muito com uma intenção muito genuína de fazer o bem e a pessoa pode entender de outra forma. Então, não necessariamente isso vai ser uma decisão que, a partir de agora, então, nunca mais isso vai acontecer. Pode ser que aconteça. Mas o fato de eu decidir que eu não quero ser essa fonte de sofrimento para outra pessoa faz com que eu meça minhas palavras, faz com que eu me pergunte: eu preciso mesmo dizer isso para a pessoa? Se eu preciso, que forma pode ser mais construtiva e não destrutiva? Sabe? Se eu falar essa coisa de forma construtiva, vai ajudar a pessoa ou vai deixar ela. Ou ela vai fazer o quê com essa informação? Ela está querendo essa informação? Eu estou dando ela uma coisa que ela precisa, que ela quer, que ela deseja? Ou eu estou só achando que eu preciso me colocar? Sabe? Então, essa avaliação eu levei algum tempo para fazer, gente. Não foi uma coisa que eu fiz assim, tipo, de uma semana para outra, não. Foram anos de construção e análise para entender por que eu agia do jeito que eu agia, para entender o que eu queria, o que eu não queria. Nossa, é um negócio assim, quase não dá nem para explicar, sabe? Porque é uma coisa muito de trabalho interno mesmo, de autoconhecimento, de entendimento e de eu escolher aquilo que eu quero externar. Não significa que eu tô com uma máscara. Significa que eu quero ser essa pessoa. Entendem? Eu não quero ser aquela pessoa furacão. Quer dizer que eu deixei de ser a pessoa furacão? Não. Só quer dizer que eu estou tentando controlar onde é que esse vento do furacão vai atingir. Entendem? Então, eu estou deixando esse furacão, por exemplo, para focar no meu trabalho. Aí ele me ajuda, sabe? Eu consegui ser produtiva, esse furacão me ajuda, sabe? Eu consegui acolher as pessoas de uma forma como eu nunca fui acolhida de repente. Também isso foi um trabalho em análise que eu fiz. É muito amplo, é muito mais complexo do que só a gente falar, eu escolhi a partir de hoje, não vai acontecer, né? Mas o que eu gostaria de trazer aqui é que a possibilidade que você tem de poder escolher os seus princípios, ela tá só em você. É você que tem que fazer esse trabalho, sabe? Não adianta nada você vir aqui nesse canal, assistir a playlist toda, me acompanhar todos os dias e você desligar o YouTube e não pensar em absolutamente nada de como esses princípios, esses pensamentos, essa filosofia pode ser aplicada na sua vida. Se você não fizer esse trabalho em você mesmo, você pode consumir o conteúdo e ele não fazer a menor diferença para você. E isso é uma escolha. Será que a gente está escolhendo bem o que a gente está consumindo? E como a gente está deixando as coisas nos afetarem? O pragmatismo, aliado com os princípios, fazem com que a gente consiga ser um ser humano melhor. Muito mais do que ser um homem melhor, uma mulher melhor, um filho melhor, uma esposa melhor, uma mãe melhor, um pai melhor. Eu consigo me transformar num ser humano melhor. Percebem? É muito maior, muito mais amplo, muito mais completo, muito mais preenchedor. Porque aí você vai estar pertencendo à raça humana. Essa semana tem no vídeo da Clarice Lispector, na quarta-feira, a gente falou sobre isso, né?
sobre a dor de você não se sentir pertencente muitas vezes. Mas, gente, como é que você não pertence a nada se você está nesse mundo onde tem outras 8 milhões, aliás, bilhões, né, de pessoas iguais a você, ser humanos iguais a você? Como é que você não se sente pertencente? Apesar de sermos diferentes uns dos outros, somos a mesma raça, somos o mesmo povo. Há de ter alguém com quem você se identifique, com quem você goste, com quem você fale, poxa, essa pessoa deve ser legal de conviver, sabe? Então, calma lá, será que a gente está sendo abstraído da nossa própria vida, né? Será que a gente está construindo relações saudáveis? Será que a gente está trabalhando nisso? Será que eu não estou me deixando influenciar pelos influenciadores errados? São muitas camadas aqui, muitos aspectos, né? Mas vamos nos focar hoje sobre essa questão de a gente conseguir ser a pessoa que a gente quer ser, mas que a gente precisa trabalhar nos nossos princípios e valores antes. Porque a gente vai se transformando conforme os nossos princípios e valores são lapidados, conforme eles são trabalhados, conforme eles são aplicados e reformulados muitas vezes. Porque não basta a gente ter boas intenções, sabe? A gente precisa conseguir com que a nossa atitude reflita e realmente gere essa boa intenção. Não ficar só na teoria, mas levar para a prática. Faz sentido, gente? Acho que eu já misturei alguns assuntos, né? Faz parte. Uma vez uma pessoa me abordou no Instagram e falou assim: ai, nossa, é meio confuso o teu canal, porque você fala de coisas diferentes, você devia nichar mais, faz um canal para uma coisa, um canal para outra coisa. Eu fiquei pensando assim, eu falei, tá, isso ajudaria o algoritmo. Mas acontece que eu estou fazendo uma coisa que não é atender o algoritmo. Eu estou mostrando quem eu sou, e eu não sou uma coisa só. E eu sou muitas coisas diferentes. Eu sou contraditória, eu sou imperfeita, eu sou um monte de coisa. Então, vai ser um monte de coisa mesmo. Eu sinto muito. Eu gostaria muito que o algoritmo não entendesse isso como uma coisa ruim. Acaba que ele não entrega tanto os meus vídeos assim. Porém, eu acho que isso faz parte, a gente entender essa multiplicidade de coisas que a gente é, sabe? A gente é muita coisa. Então não dá pra gente, eu vou nichar, o meu Instagram vai falar sobre tal coisa, daí eu vou criar um outro para falar tal coisa, daí no YouTube vai ser tal coisa, daí o outro canal do YouTube vai ser tal coisa. Não, gente, eu tenho preguiça. Não sei. Não sei se vocês teriam essa disposição, mas eu acho que quando a gente coloca tudo num canal só, você consegue perceber a dimensão enorme que o ser humano é. Somos muita coisa. Temos muitos mundos internos. E eles nos fazem quem nós somos. A questão é, nós estamos cuidando desses mundos? Estamos trabalhando neles? Esse é o convite, tá? Vamos olhar com pragmatismo os nossos princípios, nossos valores, para a moral que nós aplicamos. Já disse a vocês que moral é diferente de moralismo, tá? São coisas completamente diferentes. Quando você impõe a sua vontade aos outros, você está sendo um ditador, um tirano, então não é essa a ideia. A ideia é a gente lapidar a nós mesmos, quem nós somos e o que nós fazemos, para que a gente fique mais confortável com quem nós somos, né? Mais para que não seja uma agressão a nós mesmos agirmos da forma como nós agimos. Por hoje é isso, pessoal. Nos vemos de novo amanhã. Um ótimo dia para vocês e até lá. Tchau, bom dia!